Fala, jovem, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Frozen Cast. Aqui nós vamos falar sobre anestesia, sobre oftalmologia, sobre a vida fora da matéria, sobre o mundo invertido entre esses dois mundos e talvez um pouco sobre medicina. Episódio de hoje, Dr. Gustavo Caled Vasconcelos da Silva e Delgado. Muito obrigado por abrilhantar este canal, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, meu grande amigo de longa data. Prazer estar aqui, Hugo. Vamos bater papo. A primeira pergunta que geralmente eu faço quando eu recebo um médico, ainda mais um médico do seu gabarito aqui, é: como a medicina te escolheu? Excelente pergunta. Essa história, isso gera algumas histórias interessantes, né? Remonta à época do colégio, né? Porque em casa eu tinha duas referências, né? Porque minha mãe era ginecologista obstetra, já falecida, mas trabalhava com medicina, enquanto meu pai era referência e trabalhava no exército, né? Então eu não tinha muito para onde fugir dessas duas coisas. No entanto, em determinado momento, e isso é um fato curioso, eu decidi que eu gostaria de jogar bola. Eu era um bom jogador, né? E fiz o teste para um determinado clube aqui no Rio de Janeiro e passei na peneira. Isso me marcou muito porque eu cheguei em casa, o meu pai me apoiava, né? Meus pais eram separados, então eu me apoiava nele e ele se apoiava em mim. E eu fui dizer para minha mãe: olha, você é jogador de futebol. E, enfim, passei numa peneira para um clube específico, eu vou ter que mudar meu esquema de estudo. E ela olhou para mim e falou assim: meu filho, mas que maravilha, aonde você vai morar? Eu olhei e falei: ué, eu vou morar aqui no meu quarto, ao lado da senhora. Ela: não, meu filho, aqui em casa só mora médico. Jogador de futebol, você vai morar com seu pai? Ou seja, ali, naquele momento, esse sonho foi frustro. E, de fato, as coisas foram caminhando e, assim, eu abracei a medicina muito por conta de minha mãe, porque eu vivia com ela, né, meus pais separados, então a experiência de ir ao hospital, acompanhar os partos. Então, tudo isso me levou, de fato, no momento do vestibular, escolher a medicina como profissão. E na faculdade você conheceu a oftalmologia como? Isso é uma pergunta interessante, porque ao longo da faculdade, a gente começa a ter contato mais direcionado com as especialidades que a gente chama de internato. É quando a gente roda nos serviços, né? E eu me recordo que o meu internato em oftalmologia foi feito no Hospital da Piedade. E o chefe era o Dr. Molina, que depois veio a ser o meu chefe de residência. E o Dr. Molina era muito direto. Então, no primeiro dia do internato de oftalmo, ele disse o seguinte, reuniu todos os alunos e falou: todo mundo tem nota 7. Quem não quiser vir aqui, para não atrapalhar o serviço, já tem 7 e não venha. O que aconteceu? Eu passei o internato e não apareci na oftalmologia. Então, no decurso da faculdade de medicina, eu fui experimentando algumas coisas. Em determinado momento, eu decidi que seria radiologista. E na hora da prova para o vestibular, eu prestei prova para diversos serviços para radiologia, passei inclusive para alguns. Só que nesse momento, um colega de faculdade disse: vamos fazer o curso de oculistas associados? Pô, mexer com o olho é facinho, porque são 2 bolinhas, ó, imagina. Eu falei: vamos fazer o curso, né? O curso não pagava. E ali no curso do Oculistas Associados eu decidi. Eu vi a facomusticação, que eu não tinha tido experiência nenhuma, porque eu não tinha passado pelo serviço do Dr. Molina. E eu disse: é isso que eu quero fazer. Então eu estudei direcionado para passar no Oculistas Associados. Então passei para algumas em radiologia, inclusive passei no Marcílio Dias, que era do lado de casa na época. No entanto, escolhi fazer Oculistas Associados e segui pela oftalmologia. É mais ou menos essa a história. O Oculistas Associados tem tudo a ver desde o início da minha escolha e ao longo da minha história. E como foi a sua residência lá? Você encontrou o Molina lá? Encontrei, o falecido Dr. Molina. Dr. Molina era excelente. A minha residência no Oculistas Associados foi muito boa, mas a gente pegou um período ali de tensão, existiam umas trocas de sócios, mas o meu grupo de residentes teve muito aprendizado. A gente tem os nossos R2 e R3 que colaboram. Foi uma época que a gente tinha um pouquinho de escassez de cirurgia, então eu, muito tenso, passei a minha residência médica sempre naquela dúvida, né, se eu vou conseguir ou não vou conseguir operar, porque desde o início o meu objetivo era a cirurgia, porque no curso de Oculistas Associados eu sempre gostei muito
de trabalhar com as mãos. Eu cheguei já a ter exposição de quadros, porque eu pintei quadros durante um tempo da minha vida, estudei música. Então, eu queria aprender aquilo ali. Mas, assim, ao final das contas, e depois que nos 10 anos que eu ensinei cirurgia no Oculista Associados, virou o bordão que eu falava para os meus alunos, né? Não tenha pressa, porque as coisas vão acontecer no seu tempo. E assim, aconteceram, e graças a Deus hoje eu trabalho com o que eu amo, que é a cirurgia. O consultório é maravilhoso, lidar com os pacientes do dia a dia, mas a cirurgia é a minha paixão. Bom, a cirurgia que a gente está falando é a cirurgia de catarata, né? A gente Sim. tem uma estimativa de que no Brasil, pelo menos no CBO de 2024, tem 1.800.000 cirurgias de catarata acontecendo por ano no Brasil. É uma cirurgia fácil, né? Dizem que é uma cirurgia fácil, né? O que a gente ouve muito por aí é muito tranquilo fazer a cirurgia de catarata. Inclusive, eu que trabalho no conselho, eu vejo outras especialidades, muitas vezes vendo a cirurgia de catarata, que é uma cirurgia de alta complexidade, com uma curva de aprendizado muito difícil. As pessoas pensam que é fácil. Como eu falo isso para o meu paciente e falava para os meus alunos, a cirurgia de catarata é uma cirurgia muito complexa, mas ela é uma cirurgia muito moderna, ela se modernizou ao longo dos anos, ela alcançou um nível de facilidade para o paciente diferenciado. Então, um bom cirurgião de catarata, com a mão treinada, hoje ele é capaz de operar o seu paciente em alguns minutos, com uma anestesia local ou tópica, né, um colíriozinho que a gente pinga lá, e o paciente sente muito pouco e já tem resultados muito rápido. E é lógico que é muito fácil você querer vender isso aí como uma coisa fácil. Na verdade, não. Na verdade, é uma curva das mais complexas, porque você tem que aprender a trabalhar naquele micromundo intraocular. Então, o nosso corpo não é preparado para isso, mas depois de muito treinamento, você consegue oferecer ao paciente essa vantagem. Complicado são os colegas que vendem a cirurgia de catarata como uma cirurgia fácil. Não, é uma cirurgia moderna. Eu falo para o paciente, é uma cirurgia muito moderna, por isso lhe traz benefícios diferenciados. E você teve uma curva de aprendizado fácil, né? Porque você tem uma particularidade que torna um ensino um pouco difícil. É a minha mão canhota. Não, isso tem umas histórias interessantíssimas, Hugo, em relação a isso. Eu lembro que logo no início em que eu comecei na residência de oftalmologia, eu fui fazer também o curso do falecido Flávio Rezende, que ele tinha já a clínica dele, e ali a gente no início está buscando tudo que a gente quer absorver, o conhecimento todo de uma vez. E sentado na sala de estar, na antessala do curso do Flávio Rezende, conversando, a oportunidade que eu tive de conversar com ele e com outros alunos, em determinado momento ele disse: o cirurgião canhoto, das duas uma, ou ele é excelente ou ele é muito ruim. Isso me bateu, Hugo, naquele momento, e eu sou um cara ansioso. Naquele momento eu falei, meu Deus do céu, ou eu vou ser muito bom ou eu vou ser muito ruim, ou seja, eu tenho que ser muito bom. Então, aquilo me marcou, porque era o meu objetivo. Então, a partir dali eu falei, eu tenho que ser muito bom, né? Então, assim, eu tive também, eu acho que, costumo dizer que Deus ajuda quem tem um propósito muito grande, porque eu tive 2 grandes professores durante o meu ciclo de aprendizado, Dr. Leonardo Lins e a doutora Vanessa. Doutora Vanessa era canhota, era a única residente R2 do meu grupo que era canhota. Então a gente se juntou ali para poder fazer as cirurgias, né? Ela me ensinando, a gente trocando experiências. E o Dr. Leonardo também foi assim um pai para mim na oftalmologia e chegou a se tornar ambidestro na cirurgia porque aprendeu a operar de mão trocada. E é o que eu digo para você que é canhoto e tem o objetivo de ser cirurgião ocular. O que eu dizer para mim mesmo, Hugo? O olho é espelhado, tá? Então não existe facilidade para o destro ou dificuldade para o canhoto, porque o olho sendo espelhado, a gente está trabalhando com as mãos de forma, vamos dizer, a prioridade para o destro é um lado, a prioridade para o canhoto é o outro. O canhoto só tem que aprender a espelhar o que ele está vendo para aprender. E a gente aprende o canhoto de verdade mesmo, como eu, que não faço nada com o meu lado direito, e a gente aprende isso desde muito cedo. Mas assim, foi um caminho tortuoso, mas acho que deu certo. Com certeza deu certo, virou um cirurgião excelente. É o que dizem. E virou mentor de médicos também. Sim, sim. É mais fácil ensinar, sendo você canhoto, o residente destro ou canhoto?
Pois é, essa tua pergunta é muito boa, porque eu tive a oportunidade de já começar a ensinar logo ao fim da residência, porque eu graças a Deus, eu pude sair com uma boa mão cirúrgica e fui convidado pelo Oculistas Associados para assumir uma turma e receber os residentes para ensinar cirurgia, né? E as minhas incisões são contrárias às incisões dos residentes, é lógico. O olho sendo espelhado, a gente pode fazer 3 incisões, já não tem problema. Então, o que acontece? Hoje, eu coloco a minha incisão segundo o meu conforto e o astigmatismo que eu quero anular do paciente. Mas eu passei a ensinar os meus residentes todos a operar a 90 graus, ou seja, a posição da incisão principal a 90 graus. E, se fosse preciso, a gente fazia 2 pequenas incisões, aí eu poderia intervir. Eu não fiz como o Dr. Leonardo, não fiquei ambidestro. Eu poderia intervir de um lado e do outro. E assim, isso depois o feedback dos meus alunos, que hoje já são cirurgiões, foram muitas turmas também, até eu ensinei no IBAP ali durante muitos anos em Niterói também, eles falam que o fato deles terem aprendido a operar 90 graus deu para eles vamos dizer assim, uma amplitude de movimento, uma capacidade de adequação cirúrgica muito melhor, porque ali eles conseguem trabalhar o olho colocando as incisões dele para trabalhar um possível astigmatismo ou, dependendo de uma órbita, eles podem incidir ali na câmara anterior por onde eles querem, porque eles aprenderam de uma forma neutra. Foi esse o que eu usei para poder me virar nesse momento. O fato da cirurgia de catarata ser uma cirurgia moderna e permitir que você faça ela rápida, ela permite que você precise ter estruturas para lidar com alto fluxo. Como você lida com a demanda do alto fluxo de cirurgia de catarata? Quando você diz demanda de alto fluxo, você quer dizer muitos pacientes para serem operados no mesmo dia? Isso. Não, pois é. Suas perguntas são ótimas, porque eu vou recordando de toda a minha caminhada, né? Então, assim, por exemplo, você que é residente em oftalmologia, vai acontecer com você, como aconteceu comigo. Você fica, assim, estupefato quando o cirurgião é veloz. Então você acha aquilo maravilhoso. Muitos cirurgiões gostam de se apresentar dessa forma, porque é um tipo de autopromoção. Então, em determinado momento do meu desenvolvimento cirúrgico, eu tinha que ser veloz. Então, eu operava, eu tinha que ter tudo muito pronto, as coisas tinham que acontecer muito rápido, porque eu precisava ser veloz, porque eu queria desenvolver aquilo. E tive também a experiência durante anos, o Hugo sabe, em hospitais de alto fluxo, que a gente recebia pacientes um atrás do outro, e aí já era uma demanda de que você precisava ser veloz para poder cumprir aquela meta. Mas hoje, no momento de vida em que eu estou, que eu opero os pacientes no meu consultório, se eu tenho um paciente, eu marco um paciente. Se eu tenho 3, eu marco com bastante tempo. Então, hoje eu aprendi a operar tendo prazer no que eu estou fazendo. É você encontrar o prazer naquilo. Tinha determinados momentos, no alto fluxo, como você diz, que eu terminava uma manhã cirúrgica e eu tive um insight uma vez. Eu disse assim, eu não sei o que eu fiz essa manhã, porque eu pensei nas contas que eu tinha para pagar, eu pensei no que eu tinha que fazer na semana, nos problemas que eu tinha, e eu operei 20 pacientes, operei 30 pacientes. Eu não vi isso acontecer. Então, isso eu não quero para mim. Então, hoje eu aproveito as minhas cirurgias, eu planejo as minhas cirurgias, e assim, graças a Deus eu tenho tempo, não preciso estar nesse alto fluxo. Então, hoje eu faço cada passo ali curtindo o momento. A cirurgia de catarata, ela tem um objetivo, que é melhorar a visão do paciente. Sim. Historicamente, simplesmente tirava-se a catarata e compensava na lente do óculos que vai ser colocado. Atualmente, a demanda do paciente é diferente. Atualmente, a demanda do paciente é tirar o óculos. É tirar o óculos. Como você lida com isso? Pois inclusive nas minhas redes sociais eu falo muito sobre isso. Eu acho que tudo acontece e tem acontecido muito rápido, né? E é natural, com o desenvolvimento da inteligência artificial, todo esse contato pela web, você tem que vender sempre alguma coisa otimizada, você tem que vender sempre alguma coisa diferenciada, tá? Eu penso diferente, viu, Hugo? Eu acho que a lente certa e o implante certo para cada paciente é o que vai servir para aquele paciente. Porque a partir do momento em que você está o tempo inteiro vendendo que você vai tirar o paciente dos óculos, né, e você lida com isso
porque você faz anestesia profissional há muitos anos, cada paciente tem sua especificidade. Então, tem pacientes que eles não têm uma pupila adequada, eles não têm um estilo de vida que seja adequado para colocar a lente multifocal, por mais que hoje as lentes de alta tecnologia, isso é um mercado que está evoluindo muito, e cada vez mais a gente consegue entregar mais ao paciente, inclusive para aquele paciente mais exigente, mas nunca vão deixar de existir aqueles pacientes que não são elegíveis para aquela lente. E a partir do momento que eu estou prometendo para todo mundo que eu estou retirando os óculos, né, o paciente vai chegar no meu consultório e vai falar: por que eu não sou elegível? Porque minha pupila é pequena, porque a minha córnea não permite, porque eu tenho uma retinopatia associada, mas você disse que todo mundo tirava os óculos ali. Então eu converso com os meus pacientes, eu explico, e isso é dever do oftalmologista. O cirurgião ele tem que saber, vamos dizer assim, implantar todas as lentes, ele tem que estar ali sabendo a tecnologia, como utilizar. Você tem que oferecer ao paciente, mas eu não me furto de explicar para ele o que eu indico para ele, o que eu acho adequado para ele. E muitas vezes não é uma lente multifocal, uma trifocal, uma lente de foco estendido. Muitas vezes é uma lente, uma esférica monofocal, e ele vai continuar com os óculos. Eu, por exemplo, adoro meus óculos. Não sei se eu tiraria no futuro. Isso é uma coisa que eventualmente a gente chega com o paciente, vê que a gente está de óculos, né? Eu, na realidade, quando estou fora daqui, eu uso óculos. Eu preciso de óculos para pegar acesso, enfim. O paciente pergunta: pô, eu estou aqui para tirar o meu óculos, por que você usa óculos? A pergunta. Não, e tem uma história interessante disso, porque eu trabalhei muitos anos com lente de contato. Hoje eu não trabalho mais, mas eu cheguei a ficar à frente ali no Barra Eye Clinic, que é no Barra Shopping, como coordenador desse setor durante um bom tempo. E eu tô com 45 anos agora e eu nunca tive muito cabelo branco, e eu tinha alguma coisa de que eu precisava parecer mais experiente para os meus pacientes não fugirem de mim, não fugirem das cirurgias. Então, na época, eu não precisava de óculos, eu mandei fazer um óculos para mim, que não tinha grau, e eu usava o óculos para tentar entregar uma imagem de que eu era mais velho, alguma coisa assim. E os pacientes de lente de contato, eles ficavam injuriados, porque eles diziam para mim: você está querendo me adaptar à lente de contato, você está aqui de óculos, por quê? Eu ficava olhando para eles, no final eu falava: porque eu gosto. Aí alguns falaram para mim: eu também gosto de usar meus óculos. Tchau, doutores. Mas é verdade, é verdade. O paciente olha para você e te julga o tempo inteiro em detrimento daquilo que você fala ou oferece. Isso acontece, tem que saber lidar com isso. É questão da expectativa versus realidade. Exatamente. Né? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Logo depois que você terminou a residência, você começou a trabalhar como instrutor. Sim. Além disso, qual foi o horizonte que se abriu para você? Agora a gente vai falar um pouco sobre carreira. Que horizonte de carreira se abriu para você? Terminei a residência, estou na rua. E aí, o que eu faço? Pois é. É sempre uma dúvida muito grande, né? A gente termina a residência, eu tive um suporte muito importante dentro do meu serviço de residência, que já me abraçou como preceptor de cirurgia, então eu já tinha ali como estar dentro de um serviço com centro cirúrgico para continuar a colocar em prática aquilo que eu tinha aprendido. Eu costumo dizer que os meus primeiros alunos de cirurgia foram tanto professores quanto alunos, porque eu estava acabando de me formar, eu já tinha responsabilidade de ensinar outros colegas, tive colegas com mais habilidade natural, outros com menos, e a gente aprendeu muito junto. E isso é muito importante para qualquer professor, entender que a gente está sempre aprendendo junto, tá? E ter essa humildade. Eu não me furto a dizer que em determinados momentos, nesse início de carreira, muitas vezes quem resolveu o problema foi o aluno, e eu disse para ele como fazer, ele fez melhor do que eu. Naquele início, a gente ia trocando essas experiências, mas eu tive também a oportunidade de abrir um consultório. A minha mãe tinha um consultório no Meia há muitos anos, e eu estou lá até hoje, então eu comprei uma sala, graças a Deus tive essa oportunidade e comecei a trabalhar ali, naquele consultório, pouquinho a pouquinho, angariando os meus pacientes, e o meu horizonte na oftalmologia começou aí, como médico de consultório e como professor de cirurgia nesses serviços. Depois consegui também em outros serviços poder ensinar cirurgia, ensinei durante 10 anos, até o momento que o Conselho de Medicina também chegou na minha vida, e aí mudou tudo. É um chamado?
Eu diria que a atividade no Conselho de Medicina, eu posso dizer que é um chamado porque foi uma coisa completamente aleatória. Completamente aleatória. Eu vou te contar essa história, contar para quem nos assiste. Hoje eu sou secretário-geral do Conselho Regional de Medicina, já fui primeiro tesoureiro, já estou dentro da gestão. Agora já são 8 anos, indo para o 9º ano do segundo mandato, né, completando o meio de um segundo mandato, tá? Então, a gente, quando está na medicina, a gente pensa no Conselho de Medicina como um lugar que a gente tem que pagar uma anuidade cara, e a gente fica revoltado com isso, mas não sabe mais para que aquilo serve. E o Conselho de Medicina é um mundo, né? Tem uma série de coisas que podem servir como... É lógico, a gente tem a obrigação de fiscalizar os médicos, mas a gente tem muito a oferecer também. E eu tenho uma prima, né, de consideração, que na época eu recebi uma ligação dela, minha falecida mãe estava viva, né? E ela disse assim, vamos montar uma chapa para o Conselho de Medicina, você tem que me dar R$1.000. Eu falei, não vou te dar R$1.000 de jeito nenhum. Que chapa para conselho, não sei nem o que é Conselho de Medicina. Vamos, que a gente precisa de ter 40 médicos e eu preciso de você. Eu falei, não vou nem a pau, você quer pegar R$1.000? Meu para quê? Aí fui falar com a minha mãe. Aí minha mãe disse, meu filho, o que vai acontecer de pior? Você vai perder R$1.000. Mas a tua prima está chamando você para você virar um conselheiro do Conselho Regional de Medicina, participar de uma eleição, porque você não passa por essa experiência, vai morrer. Eu falei, não, R$1.000 é muito dinheiro, e sempre foi. Falei, não vou. Ela falou, não, você vai. Aí eu peguei e dei os R$1.000 para Beatriz. Esses R$1.000 era porque a gente tinha que tirar um nada consta, tinha que tirar uma série de documentos, né? E concorremos. Começamos a concorrer, eu fui fazendo a promoção aos pouquinhos na oftalmologia que eu conhecia, os meus alunos, dentro do serviço que eu estava. Ganhamos, né? E eu entrei no Conselho de Medicina assim, o que eu estou fazendo aqui, como é que é esse trabalho? Na verdade, o meu grupo todo entrou, né? Porque havia um grupo lá com mais de 20 anos dentro da casa, e nós fomos o primeiro grupo que conseguiu substituir aquele grupo, né? Em determinado momento a gente teve essa votação que foi expressiva, e graças a Deus fizemos o trabalho e conseguimos nos reeleger. Depois do primeiro mandato de 5 anos, estamos no segundo mandato, e eu estou nessa. Hoje, é lógico, hoje eu já conheço como a palma da minha mão o conselho todo, né? Mas talvez tenha sido um chamado. O que um conselheiro faz? Pô, que pergunta interessante, né? Porque os colegas médicos que estão assistindo devem estar pensando, conselheiro, o que ele vai lá dar conselho para alguém? Ele vai lá onde ele fala com uma entidade, que é o Conselho de Medicina, eu vou te aconselhar. Então, para a gente resumir, isso é muito importante para os médicos saberem, tá? O Conselho de Medicina, ele é formado por 40 médicos eleitos. Qualquer médico pode concorrer, se tiver uma chapa, conseguir uma chapa com 40, tiver nada consta, não tiver processo ético no conselho, você concorre. Você põe uma chapa, inscreve uma chapa e concorre. Entrando esses 40, a gente tem um indicado pela AMB, que é a Associação Médica Brasileira, e um pela SOMERJ. Eles integram um grupo de 42 conselheiros, certo? Esse grupo entrou no conselho, ele vai ter que gerir aquela autarquia federal, porque o conselho é uma autarquia federal, tá? Tem independência financeira, tem independência administrativa, mas está ligada ao governo federal. De certa maneira, a gente tem que tocar toda aquela entourage, todo aquele serviço do conselho. E a gente elege diretorias dentro dessas próprias eleições que são realizadas entre esses 42. Essas diretorias podem ser divididas de 20 em 20 meses, metade do mandato, ou como a que eu estou compondo agora, que vai até o fim do mandato. E essas diretorias, elas vão ser ali, vamos dizer assim, o board que toma as decisões mais importantes, que está mais próximo do conselho, e os conselheiros todos, eles ajudam em câmara técnica, fazendo as sindicâncias e os processos éticos, porque o que é importante saber é que o conselho tem 2 funções principais, que é fiscalizar e a função judicante, que é um tribunal médico mesmo ético. Quando o médico recebe uma denúncia, se a denúncia é apurada no conselho, o conselho vai ver se eventualmente esse médico foi antiético, e aí tem penas que ele pode receber, que vão desde uma censura até uma cassação do registro de medicina. É pesado. É pesado, é bem pesado. E durante esse período que você
passou a estar conselheiro, você conseguiu também se dedicar à sua carreira como oftalmologista, como cirurgião de catarata, como cirurgião de oculoplástica? Pois é, a oculoplástica é que tem apertado meu coração, porque realmente o conselho demanda demais, né? E em cargo diretivo a gente tem muito mais responsabilidade que um conselheiro, apesar que o conselheiro tem muita coisa para fazer, parece que não, mas são instruções de processos, a gente tem que avaliar sindicâncias e são diversas, chegam dezenas e centenas por mês no conselho, mas conciliar isso tudo, esse serviço, a direção de um conselho, né, uma autarquia federal que gera milhões aí por mês de gasto para os médicos e tem que gerar serviço, e também a minha clínica. Então a cirurgia de catarata hoje é o que eu mais faço, né? E também naturalmente os pacientes passaram a me procurar mais por essa especialidade, apesar de eu ser oculoplasta. E de fato o que ficou um pouquinho mais sacrificado da minha vida foi exercer essa subespecialidade que eu tanto amo. Mas quem sabe, né? Os mandatos eles não são eternos e eu espero um dia ainda voltar ali para as minhas origens e voltar a operar mais. Não que eu não faça, mas como eu não recebo muito, hoje a minha demanda do meu consultório, eu não tenho feito muita coisa. Bom, você já está na medicina, pelo menos tem uns 27 anos, né? Não, nem tanto. A medicina, eu sou a turma formando da Gama Filho de 2007. Então a gente tem 2007. Aí quase 20 anos de medicina. Então você formou em 2007? Eu formei em 2007. Então você entrou na faculdade em 2001, 2002? Por aí. Você tem mais tempo dentro da medicina do que fora da medicina. Do que fora da medicina, Teve muito tempo para ter muito caso difícil. Teve, meu caro, teve. E o que os professores me ensinaram, os professores só tem caso difícil e complicação que opera. Quando a gente abraça esse tipo de atividade dentro da oftalmologia, a gente tem que aprender a lidar com isso. E quando a gente é professor, né, também muita coisa. Mas assim, a gente aprende, a gente sofre. Mas se a gente caminha com o paciente, as coisas tendem a dar certo. Tem algum caso que te vem à memória agora que te marcou, seja porque seja um paciente especial, ou um paciente difícil, ou uma cirurgia que você ficou pensando assim, cara, eu poderia ter feito de outra forma, ou eu fiz de forma perfeita? Tem. A cirurgia de catarata, vamos falar um pouquinho de catarata e depois eu posso ilustrar um caso de cada um, né? A cirurgia de catarata, o cirurgião ele procura ser, vamos dizer assim, reprodutível na sua técnica cirúrgica, ou seja, a gente tem que alcançar um estágio, poder reproduzir aquilo em paciente atrás de paciente para você não ter complicação, né? Mas as complicações existem, principalmente eu tive épocas de serviço público que eu operava por semana 50, 60 cataratas, né? E graças a Deus eu tive muito poucas complicações, mas eu tive algumas que me marcaram. Mas mais importante, Hugo, que a complicação graças a Deus foram poucos casos, mas alguns casos tiveram desfecho ruim, porque isso acontece. Esses pacientes estão comigo até hoje. Porque, assim, o paciente, ele precisa de você para receber, ele chega fragilizado e quando as coisas não dão certo, né, você vai ser ainda mais o porto seguro dele. Então, o recado que eu daria para o residente, para quem está começando, quem quer seguir a carreira cirúrgica, é isso. Se vincule com o seu paciente, cada um deles, os melhores e os piores resultados. Vou contar uma história que me veio à cabeça agora, rapidamente. Eu tive um paciente logo no início, né, que eu operava na Barra, hoje não opero mais, e eu fiz o primeiro olho dele, cirurgia de catarata, e eu estava entrando no mercado, muito nervoso ainda, mas já sabia, já ensinava. A cirurgia foi tranquila, o paciente voltou no dia seguinte com edema na córnea, segmento anterior do olho demasiado, minha reação inflamatória burral, eu falei, esse paciente está fazendo uma endoftalmite, ou alguma reação muito complexa. Fiquei desesperado. E aí liguei para todos os meus professores. Eu faço isso até hoje, tá? Quando eu tenho uma complicação, eu divido com todas as pessoas que eu confio, tá? Porque medicina não é uma profissão para você fazer sozinho. Vai ser muito doloroso para você fazer sozinho. Então, fazendo ultrassom, avaliando aquele paciente todo inflamado,
e não se sabia o que era aquilo. Em determinado momento o paciente disse para mim: doutor, como é que eu vou fazer para dirigir os meus barcos? Não o meu barco, os meus barcos. Ali eu fiquei 2 vezes mais desesperado. Eu falei: como é que esse homem vai dirigir os barcos dele? Ele tem barcos. Comecei a vê-lo todo dia no início. Todo dia eu acompanhava e falando com os colegas. Todo dia. E na verdade ele chegou-se à conclusão que era uma taisa. Ele fez uma reação inflamatória por causa, de repente, de um talco de luva. Muito forte a reação, mas aos pouquinhos ele foi retomando a visão. Eu fui retomando, né, meu ritmo cardíaco normal. Depois o segundo olho foi tranquilo, eu tomei outras providências para ele não ter nenhuma reação inflamatória. E no final ele me deu uma caneta Montblanc e disse para mim: olha, eu faço questão de te dar essa caneta pela atenção que você teve comigo. Ou seja, o cara sofreu uma complicação inesperada, sofreu uma angústia que eu dividi com ele, e no final ele me deu uma caneta. Por quê? Porque eu estava lá com ele. Eu estava ali do lado dele. Ele me ligava, eu atendia. Então, assim, não tenha medo das complicações. Se você cria um vínculo com o seu paciente, ele sabe que complicação existe. Se você está do lado dele, você não vai ter problema. E normalmente as coisas dão certo. E quando não dão, esse paciente ele vai lhe ser grato, porque ele consegue compreender que o corpo humano não é uma máquina. Então, hoje, a minha prioridade é isso. Eu crio vínculo com os meus pacientes. Eu ligo os pacientes que operam, eu ligo à noite para eles para saber se estão bem. Vocês não sabem a diferença que isso faz. Muito. E tem uma outra pergunta, só bola boa. Bola boa, eu gosto. É assim, ó. O que você faz se um familiar vira para você e fala assim: quero que você me opere? Essa pergunta é difícil. Quero que você me opere é complicado. Eu já tive uma experiência junto inclusive com o Dr. Leonardo, que foi o professor, de operar um tumor maligno conjuntival do meu pai, né? E assim, a experiência não é boa para o cirurgião, tá? Eu posso dizer isso para vocês, por melhores que vocês sejam, tá? A experiência não é boa, você carrega uma angústia que ela está além da sua técnica, ela está além da sua capacidade, ela é intrínseca porque você é um filho, você é um pai, você é um irmão. Então eu entrei naquele centro cirúrgico tenso, deu tudo certo, né? Na verdade a gente conseguiu tirar do meu pai um tumor maligno de conjuntiva que poderia ter levado meu pai ao óbito, né? A gente conseguiu tirar no limite daquele tumor se disseminar, mas cada um lida com as coisas de uma forma. Eu não vou julgar jamais o colega médico que vai operar a catarata do seu pai, da sua mãe. Eu penso da seguinte forma: a gente pode ser muito bom, mas existem outros colegas também muito bons. Esteja sempre ao lado dos que são bons. Esteja sempre ao lado daqueles que têm qualidade. Por quê? Porque você não precisa fazer isso. Eu não preciso fazer isso. Eu tenho grandes amigos na oftalmologia que são tão bons quanto eu sou e podem fazer isso para mim. Então, por exemplo, as cataratas de minha falecida mãe, eu não operei. Ela falou: meu filho, a gente precisa operar a catarata? Eu falei: precisa. O que vai acontecer? Eu falei: eu vou botar você nas mãos de um grande amigo, excelente cirurgião, ele vai resolver para você. Isso não é demérito, isso não é medo. Eu acho que isso é cuidado. Então você acabou cuidando de seu pai, sendo médico dele. Sim. Mas o médico da família eu sou. Clínico é fácil. Na verdade, eu operei catarata de 5 tias na época do Oculistas, tá? Então, assim, eu tenho muita experiência com isso. Hoje, procuro não fazer. E hoje você é pai. É verdade. Como é ser um bom pai? Pô, que bela pergunta, Hugo. A gente falando aqui de profissão, de oftalmologia, de medicina e de história, né? E quando a gente entra nessa seara, a gente automaticamente reflete, né? Assim, essa experiência de ser pai. Meu filho está com 3 anos agora, vai completar 3 anos em novembro. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma condição de vida de poder estar com meu filho um pouco menos do que eu desejo, mas dentro do que eu acho que posso com qualidade. Então, hoje eu não chego muito tarde em casa, os trabalhos do conselho, muitas vezes eu separo uma tarde que eu não faço consultório para trabalhar no conselho para poder estar com meu filho antes dele dormir, para não chegar em casa com ele dormindo.
uma recordação que eu tenho de minha falecida mãe é que, como os meus pais se separaram, quando se separaram eu tinha 6 anos. E minha mãe sempre foi workaholic, sempre muito preocupada em construir alguma coisa para o filho dela, e que isso teve um preço, e tem um preço, porque a minha mãe saía de casa antes de eu acordar e voltava para casa eu já estava dormindo. Então eu tenho muito poucas recordações com a minha mãe, principalmente na primeira década de vida. Na adolescência a gente já começa a tomar outros caminhos, porque a gente quer nossos amiguinhos e tal, o próprio filho não quer mais esse tempo. Então se o pai não aproveitar esse tempo, ele passa. Eu estou tentando aproveitar. Só que com tantos planos, às vezes a gente sai da rota, né, Hugo? Você sabe disso, que você também é. Então, a gente tem que se preocupar com isso, né? Preocupar e largar um pouquinho do celular e sentar ali. Graças a Deus eu tenho uma esposa que é maravilhosa nisso. Ela compra livros e livros e livros. Não tem mais espaço para livro lá em casa. Então a gente chega em casa e tem que ler história com meu filho, né? E aí agora, como a gente está repetindo muitas histórias, quem está comprando os livros sou eu. Né? E aí estou começando a botar ele para ler as minhas revistinhas, meus gibis antigos, porque aí eu já consigo criar essa conexão, trazendo coisa boa, com qualidade, mas é isso, a gente tem que equilibrar. Qual é o segundo herói favorito dele? O primeiro é o papai. Olha, eu creio que eu sou o segundo herói do meu filho hoje, que o primeiro é o vovô. Porque o vovô, cara, pelo amor de Deus, assim, o vovô tá aposentado e o vovô mora do lado. Então, faz tudo pro neto, fica às tardes com ele. Eu tenho muito suporte, graças a Deus, por causa disso, que minha mulher trabalha muito também, ela é psicóloga e pedagoga, né? Então, assim, pode ter certeza, se fosse brincar, fazer aquele joguinho do filho correr e botar o vovô e o papai, vai correr pro vovô. Então, o segundo herói é muito bom também, participa bastante, mas é o vovô. Eu tô nessa daí, eu acho que eu sou o quarto. O quarto? Então eu tô melhor que você. Que é mamãe e vovó, né? Ah, vovô, sim. Papai. Mas eu não tô falando de heroína não, porque se for falar de heroína, eu acho que o vovô vai pro quarto, eu vou pro quinto, mais ou menos aí. Que a mamãe é sempre imbatível. Agora a gente está indo para nossa reta final. Queria saber se você tem alguma mensagem pro jovem médico que está te vendo aqui, ó, nessa câmera aqui. Legal, tenho sim. Então, uma mensagem para o jovem médico, para o jovem oftalmologista, cardiologista, seja qual for a sua especialidade. Eu acho que você tem que escolher com muito cuidado o que você quer fazer. A medicina hoje passa por uma transição muito grande. Dentro do conselho a gente percebe que a gente tem que lidar com novas coisas, novas tecnologias. A inteligência artificial, ela está disputando lugar com a gente. A gente está criando resoluções para normatizar de que forma que a gente vai usar a inteligência artificial em nosso benefício. Está cada vez mais difícil exercer a medicina com qualidade. Infelizmente, a sociedade não vê mais o médico com toda aquela galardia que via antes. Mas eu continuo achando que fiz a escolha certa. Eu continuo achando que é uma das profissões mais nobres, e todas as profissões são nobres. Nossa profissão não é melhor do que nenhuma outra, mas a nossa responsabilidade é com a angústia, com o medo, com o pior momento do ser humano. Então, se você for pensar aqui você quer recorrer quando você tem algum problema aos seus pais, à sua família, e depois vem o médico. Então a gente meio que faz parte da família de todos os nossos pacientes. Então entender a responsabilidade disso. É uma carreira que exige demais, e que é muito bonita, você vai sacrificar muita coisa, mas se você começar e se você conseguir aprender a ver aquele paciente como parte da tua vida, parte da tua família, tudo fica mais fácil, meu amigo. Porque assim, essa semana eu tinha uma paciente com uma cirurgia simples, e eu disse para ela, você vai ficar independente dos óculos, e ela tinha outras comorbidades, e quando ela ficou independente dos óculos depois da segunda cirurgia, eu disse para ela, olha aí, você está vendo longe de perto sem óculos. Ela começou a chorar e me abraçar. Esse tipo de sensação, quando você acha que você está fazendo só o teu trabalho, e você vê a diferença que você faz na vida dessa pessoa, aí fica mais fácil, o fardo fica mais fácil. Mas sigam em frente, escolham com o coração, principalmente a sua especialidade, que você vai fazer isso pro resto da vida. Bom, vou fazer agora uma pergunta que é o seguinte. Vou falar uma coisa e você vai me dizer a primeira coisa que passa pela sua cabeça. E meu Deus, vamos lá. Você escuta. Então, primeiro é fácil. Medicina. Chamado. Oftalmologia. Escolha.
Cirurgia de catarata. Adoro. Conselho Federal de Medicina. Responsabilidade. Ser pai. Surpresa. Clube de Regatas do Flamengo. O melhor do mundo. Melhor do mundo, sem sombra de dúvida. O Meyer. O Meia é Origens. Samba ou rock and roll? Rock and roll. O Gustavinho, lá atrás, que queria ser jogador de futebol, nós não vamos divulgar o time porque ele passou da peneira. Ele teria orgulho hoje em dia do doutor Gustavo Khaled? Olha, eu acho que sim. E essa tua pergunta, na verdade, é importante para mim porque a minha mãe, que me levou para a medicina, que hoje já não está mais aqui comigo, infelizmente faleceu, já tem 8 anos, ela sonhava em ter um filho médico. Assim, eu nunca quis ser o orgulho pro garoto, mas eu queria que a minha mãe tivesse orgulho de mim no que eu faço. E ela faleceu na posse da primeira gestão do Conselho de Medicina. E sempre foi muito importante para ela. O filho dela está fazendo parte da sociedade médica. Ela não pôde estar lá na minha posse, porque faleceu semanas antes. Aí chegou até a comprar o vestido, não pôde usar. Mas eu sei que ela viu lá de cima e vê que o filho dela está fazendo o melhor possível e que, assim, eu devo tudo a ela. Eu lembro, foi muito emocionante. Parabéns pela carreira, parabéns pelas escolhas, parabéns pela mamãe que te botou no caminho certo, né? Não sabemos se o Flamengo teria um camisa 10 da altura que você é cirurgião de catarata, da altura que você é médico. Então, parabéns, muito obrigado por abrilhantar esse espaço e, mais uma vez, parabéns pela carreira, meu amigo. Obrigado, meu irmão. Por ter vindo aqui. Muito obrigado.